Boa tarde, senhoras e senhores. Edição urgente. Houve uma explosão muito séria em uma área chamada Beit Shemesh, em Israel. Isso não fica muito longe de Jerusalém. Lá vivem principalmente os Charedim, como são chamados, ou seja, eles são conhecidos como ultra-ortodoxos. São apenas judeus ortodoxos que vivem e agem conforme a Torá. Explodiu no território da fábrica. E, bem, deixa eu contar para vocês em ordem. Então era sábado à noite, 16 de maio, ou seja, já depois do Shabat, depois do término do Shabat, os moradores de Beit Shemesh, que é uma cidade perto de Jerusalém, há 2 meses um míssil balístico iraniano caiu lá e matou 9 pessoas. Eles veem no horizonte uma enorme bola de fogo, um clarão, coluna de fumaça e estrondo. A cidade, ainda chorando com túmulos frescos, fica paralisada. Algumas horas depois, as autoridades explicam. Foi um experimento planejado na fábrica Tomer. É uma empresa estatal de defesa. Lá, eles fabricam motores para o sistema HETS, satélites de reconhecimento OFEC, mísseis de combate e coisas do tipo. Dizem que foi um teste planejado. Mas logo fica claro que a prefeitura justamente dessa Beit Shemesh não foi avisada. Nenhuma ligação, nenhum aviso. E existe um procedimento obrigatório. Para uma explosão controlada dessa escala, a empresa é obrigada a notificar as autoridades locais. Aí eles decidem quem informar, quando informar, como informar. Mas aqui algo não funcionou. A versão do míssil iraniano é descartada porque o que chamam de Tseva Adom ficou em silêncio. É um sistema de alerta. Ela detecta o lançamento, não o impacto. As sirenes não tocaram. Então, ou a fábrica realmente fez um teste violando todos os protocolos, ou algo explodiu. Não foi intencional. A explicação sobre o experimento planejado veio depois, ou seja, como dizem, post-factum. Eles dizem que não há vítimas, não há danos fora do perímetro, mas é exatamente assim. Fogo grande, barulho grande, zero consequências. Dizem que em uma semana todo mundo vai esquecer essa explosão. Vão esquecer, senhores, se não houver vítimas. Se houver vítimas, não vão esquecer. Muito bem. Já que estamos falando de Israel, tem mais uma explosão. Está se armando lá em Jerusalém. E esquecer, como se diz, não vai dar para esquecer isso. Também não há sirenes para isso. No Knesset, o que os jornais por enquanto chamam de forma contida de crise da coalizão. Então, já que já falamos sobre isso, deixa eu contar para vocês que lá também está acontecendo algo explosivo. Na prática, está paralisado. Danila anuncia aos líderes desses partidos ultra-ortodoxos Haredi que a lei de isenção. Ele não vai promover a isenção dos jovens desses movimentos do serviço militar até as eleições. A coalizão está rachando por causa disso. Projetos de lei da coalizão foram retirados da pauta. E pela primeira vez em 3 anos, o governo de Netanyahu ficou sem maioria funcional. Projeto de lei para autodissolução foi apresentado. É uma tentativa de, como se diz, marcar a data das eleições antes que a coalizão simplesmente se desfaça por si só. O chefe do Estado-Maior, Yael Zamir, em uma reunião fechada, fala aos deputados diretamente na cara. Pessoal, o exército pode desmoronar se 14% dos jovens não forem para o serviço militar. Se eles não começarem a servir, vai ser muito difícil. E é aqui que precisamos explicar quem são os Haredim e por que esse nó é, bem, eu não sei, praticamente impossível de desatar. Então, esses judeus ultra-ortodoxos, ou simplesmente judeus que seguem o mandamento, por assim dizer, escrito na Torá, representam cerca de 13% da população, mas entre os jovens eles são mais do que 13%. É o grupo demográfico que mais cresce. Eles têm uma taxa de natalidade de 6 a 7 filhos por família, enquanto entre os israelenses em geral é de bem 2 ou 2,5. Vivem de forma compacta, em Bnei Brak, lá, Mea Shearim, esse tal Beit Shemesh, há grandes comunidades Haredi e aqueles casacos pretos, você sabe de quem estou falando. Peiote, chapéus, em casa falam Yiddish e usam o hebraico, digamos, para lojas e para o governo. E o Estado para eles é secundário. De onde veio a isenção do serviço militar?
A questão é que, em 1948, Ben-Gurion assinou um acordo com os líderes religiosos da época. Na verdade, não era algo político. Simplesmente havia 400 estudantes que estavam estudando lá. A Torá nas yeshivot, bem, nas escolas, sim, e ele os isentou do serviço militar para preservar o mundo da Torá, que havia sido devastado pelo Holocausto. Eram apenas 400 pessoas no total, e hoje nascem dezenas de milhares a cada ano. A demografia fez o seu papel. Por que eles não vão servir? Tudo é simples e complicado ao mesmo tempo. Então, primeiro, existem 4 razões, acho que 4, vamos contar, teológica. Existe o conceito de que o estudo da Torá é o seu ofício. O estudo da Torá, segundo eles, protege o povo de Israel tanto quanto o exército. Eles realmente acreditam nisso, não é metáfora nem invenção. Tem certeza, se as yeshivot fecharem, o povo deixará de ser um povo. O exército protege o corpo, a yeshivá, a alma. Ao falar de yeshivot, refiro-me ao estudo da Torá. Para eles, a alma é mais importante. Segundo, no aspecto social, o exército é o caldeirão do Israel secular. Sim, unidades mistas, garotas, televisão, internet, ambiente secular lá. Os jovens Haredim que entram nas FDI muito provavelmente não voltarão mais para aquela vida. Para a comunidade, isso é uma perda. E a comunidade é tudo. O terceiro é a autoridade dos rabinos, ou seja, não é o próprio rapaz de 18 anos que decide, mas sim quem decide é o Gadol Hador. Ou seja, o líder da geração. Não exatamente o líder, digamos assim, o chefe, bom, não sei como dizer. Algo assim, o principal é quem decide, certo? O grande rabino da geração. É isso. Se ele disse para não ir, então não vá. Aqui não há escolha pessoal segundo o nosso entendimento ocidental. Quarto, uma alavanca política. Shas e Judaísmo Unido da Torá são 2 partidos que fazem parte da coalizão. São os fiadores de qualquer coalizão de direita. Dizem sim, entraremos na coalizão. Netanyahu então virou primeiro-ministro. Se não entrarmos, tudo se perde. O poder vai para a esquerda. A única exigência inflexível deles é a isenção. Isenção para os seus. Se acabar, perde a coalizão. Netanyahu sabe disso melhor que ninguém. Por isso ele está adiando. E o mais difícil de tudo. Por que eles não mudam nem com o país à beira do colapso, mesmo quando o chefe do Estado-Maior diz que o exército vai desmoronar? Um garoto secular de uma família secular volta da linha de frente em um caixão, porque eles têm um sistema de valores diferente. Para a maioria dos ultra-ortodoxos, o Estado de Israel é uma construção temporária. O povo deles, o nosso povo, tem mais de 3.000 anos. E eles sobreviveram a esses milênios não com exércitos, mas sim com as yeshivot. Estudando a Torá, estudando a lei de Deus. Os estados vinham e iam. Agora Roma, Espanha, Polônia, Alemanha, mas a Torá permaneceu. A lógica é simples. O que sobreviveu 2.000 anos sem exército vai sobreviver agora também. Isso não é cinismo. Isso é uma convicção profunda. Pode-se discordar deles. Nós temos outra. Mas eles dizem, vocês pensam assim, nós de outro jeito, não vamos lutar. Mas tem algo que é difícil não notar. Um grupo de cidadãos exige que outro grupo de cidadãos morra pelo Estado, no qual o primeiro grupo se recusa até mesmo a servir. Um cara secular de Kiryat Shmona vai para Gaza. Seu colega da mesma idade de Bnei Brak vai para Yeshivá e recebe uma bolsa do mesmo estado. Ambos são cidadãos do mesmo país. Existe uma regra antiga que foi formulada por Hillel 2.000 anos antes da criação do Estado de Israel. Não faça ao próximo o que você não quer para si mesmo. Isso, como disse Hillel, é toda a lei, toda a Torá, o resto são apenas comentários. É correto exigir do seu vizinho aquilo que você mesmo categoricamente não faz? O que vai explodir primeiro? A coalizão de Antônio, a paciência da metade secular do país ou as próprias forças de defesa de Israel, sobre o qual o general Zamir disse que pode desmoronar? Самое интересное, что... Isso deve acontecer. Aquela mesma grande autoridade rabínica certa vez disse aos seus filhos, é hora. Se quiser, na próxima vemos o caso dos Haredim.